não tem como da gente falar de unidade num ambiente espiritual como esse, sem a gente falar da Trindade. Porque como que pode explicar isso? A gente tem um Deus só, mas um Deus que são três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vivem em unidade. Então, o tempo todo, quando você vai ver Jesus dando testemunho do que ele fala, ele verbaliza: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu faço o que o Pai mandou fazer. Eu e o Pai somos um. O tempo todo, Jesus está remetendo à unidade. O tempo todo, ele está remetendo à união. Então, o que acontece no nosso relacionamento diário com as pessoas? Será que a gente está conseguindo manifestar essa unidade que a gente tanto busca ser um com Cristo? Será que a gente busca ser um com o Espírito Santo e isso está sendo manifestado no nosso dia a dia? Então, o que acontece? Para poder ilustrar melhor, o que Deus traz para a gente na palavra? O que a palavra de Deus traz? No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, se quiser colocar aí, Lorena, para a gente. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Também disse Deus: façamos. Então ele não está falando eu fiz. Então ele está mostrando que somos nós. Então ali está a unidade de Deus. Nós. Está a unidade que Deus tanto prega para a gente. Nossa imagem, nossa semelhança. Não está falando eu quero fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. Ele está falando que é a nossa. Então ali já mostra. Então se a gente é a imagem e a semelhança do próprio Deus, então ali já entra um choque muito radical ali, quando a gente quer colocar o eu na frente do nós. Pensa, quando que o homem deixa de ser nós? Porque até o Éden era Deus e os homens. No caso, Adão e Eva estavam sendo nós com Deus, porque eles tinham comunhão com Deus. O que fez o rompimento da comunhão de Deus com Adão e Eva? Foi o pecado. Então, Deus não é um com o pecado. Então, se a gente parar para pensar, peraí, o que não me deixa ser imagem, o que não me deixa ser semelhança de Deus? O pecado. É isso que rompe, é isso que não deixa, não permite eu estar com Ele. Eu não consigo ser um com Deus se eu estiver no pecado. Eu não consigo ser a semelhança dele se eu estiver fundamentado no pecado. E aí, o que acontece? Deus, Ele está o tempo todo buscando reconciliar com a gente, na palavra toda. A palavra de Deus traz esse processo de busca de Deus para reconciliar com a gente, para poder romper com aquilo e reconciliar Ele mesmo com a gente, através da figura de Jesus Cristo. Então, o que acontece? No livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, coloca para a gente, por favor. A gente vai percebendo no nosso dia a dia que a gente tudo está colocando para a gente o eu. Tudo é eu. Se você entrar nas redes sociais hoje, tudo está repercutindo para você levantar um altar para o eu mesmo. Então você tem que tirar uma foto legal sua, você tem que postar aquela melhor comida sua, aquela melhor viagem, você tem que postar aquela
Está errado você celebrar com sua família? Não. Mas você não pode colocar o eu na frente do nós. Porque se você coloca o eu na frente do nós, você está voltando ali, lá na sua descendência de Adão, que não quis saber mais do nós com Deus. Rompeu com Deus lá na queda. E aí, olha que loucura. Essa semana não, já tem umas 2 semanas que a gente não está tendo acompanhamento de noticiário em TV aberta lá em casa. Talvez até mais tempo, né? Minha esposa. E aí a gente vai vendo assim, gente, o canal aberto é muita discórdia, é muita sangueira na tela. Fulano matou ciclano, gente atacando isso, e você vê aquela divisão o tempo todo, né? A gente vê uma mudança de comportamento nas pessoas assim, e aquilo, eu acho, não tenho certeza, se passa na televisão é porque é o que o povo gosta de ver. Às vezes você vai ver uma visualização igual, hoje eu vou falar de poder da unidade. Eu pensei em colocar outro nome nessa pregação hoje. Talvez, se o nome que eu fosse colocar na pregação hoje, ela ia chamar muito mais atenção. Porque ela ia provocar discórdia. Eu estava pensando em colocar assim, na pregação. O dia que Jesus não chamou Deus de Pai. Tem gente que olha até diferente para mim. Olha que doido. O dia que Jesus não chamou Deus de Pai. Gente, não chama mais atenção para o povo que está... Gente, a mentalidade nossa está voltada para a divisão o tempo todo. E se a gente não parar e ser vigilante, a gente está vivendo uma batalha espiritual dia após dia. Quando o pastor falou de atleta e falou de unidade, é para a gente poder estar unido. Quando eu falo de unidade também, é por quê? Porque tem uma estratégia de guerra. E a estratégia de guerra, a melhor estratégia de guerra que existe para alguém ganhar de alguém, você sabe qual que é? É você dividir aquele grupo. Se você tiver 2 grupos super unidos e de repente você consegue colocar uma divisão naquele grupo, pronto, é muito mais fácil você ganhar a batalha. E o que acontece? O inimigo está o quê? O tempo todo. O diabo fica rodeando, igual leão ao redor ali, querendo devorar a gente ali, Por quê? Porque quer dividir a gente. E aí, é o seguinte, ele vai conseguindo, dia após dia. Aí divide o marido, porque ele lança a sementinha do eu lá. Vai lá, compra aquela roupa legal pra você, compra aquela viagem, se a mãe não quiser ir, você vai sozinho, vai lá fazer parte do seu grupo de amigos, né? A mulher não manda você não, moço, vai lá. Então, o que acontece? É uma batalha constante, o tempo todo. O tempo todo você está tendo que lutar essa batalha. E aqui na igreja também eu acho que não é diferente, não. Igual, pastor não vai lá hoje, cara. Vou lá não. Vou lá escutar quem? Daniel, tá doido? Não. Então, assim, o tempo todo, se a gente não for vigilante, a sementinha da discórdia vai estar no nosso coração, porque a gente vai abrir espaço para ela. Não deixa, gente. Igual, seja vigilante na sua casa. Às vezes teve alguma coisa que seu esposo, sua esposa, deixou de expor para você, de mostrar para você, falou assim, eu não concordo, você não concordou com isso, não concordou com aquilo, conversa, dialoga, conversa, não deixa passar, né? Tiago fala para não deixar a iras, né? Você dormir irado com o outro, então vai lá, não deixa a contenda tomar lugar. E aí, olha o que Deus fala em relação às coisas que aborrecem Ele. 6 coisas aborrece o Senhor. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Pode passar, por favor, Ana. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Pode passar, por favor. Coração que
trama projetos iníquos, pés que expressam a correr para o mal. Pode passar o próximo. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia a contenda entre os irmãos. Quando a gente vai ler isso, a gente pensa assim, nossa, Deus odeia quem é adúltero, Deus odeia quem é matador, quem é assassino, Deus detesta. Antes de você ler o último versículo, que é o que ele detesta mesmo, pode voltar lá no anterior. Gente, ele fala que ele odeia 6 coisas, mas 7 ele detesta. Olha o tanto que é sério isso. Contenda entre os irmãos. Olha o tanto que é sério, porque se está na palavra é algo sério demais. Eu acho que está aí para a gente abrir os olhos. Então, o que mais você vê aí? Igual eu falei, se eu fosse colocar lá o tema, o dia que Jesus não chamou Deus de Pai, muito mais gente talvez ia visualizar, procurar e ver a mensagem, peraí, como assim? E aí o povo vai comentar e vai lá e querer criar discórdia. Tem gente que entra comentando no canal do outro lá e fica lá falando, não sei o que, discordando. As mensagens que chamam mais a atenção das pessoas são aquelas que provocam a discórdia. E aí, será que a gente está entrando nesse caminho aí? A gente tem que ser vigilante para a gente poder não entrar nesse caminho da discórdia, porque isso aí não leva à unidade. Se a gente está aqui como irmão, a gente precisa buscar unidade, a gente precisa pedir o Espírito Santo para revelar a gente, para que essa unidade guie a gente dia após dia, para a gente não cair nesse caminho aí. Lá em Mateus 12, no verso 25, olha o que Jesus fala depois que ele é indagado, pelos fariseus e tal, e eles viram e falam assim que Jesus expulsa demônios por Beelzebu, Aí ele pega e responde da seguinte maneira: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E aí, mais uma vez, o próprio Senhor nos alertando da questão da divisão. E ele fala assim, olha só, o inimigo, ele tem a estratégia para dividir a gente. Ele tem a estratégia para dividir o casal, dividir os amigos, dividir o pai. Gente, essa do pai é forte. A maior discórdia que existe hoje no mundo, se a gente for parar para analisar hoje, ela é fomentada na discórdia do filho para o pai. Porque isso aí vai distorcer a relação do filho com o pai, seja a filha com o pai. Eu sofri isso demais. Eu vou falar para vocês, eu sou testemunha viva disso. E assim, a gente também tem que dar um olhar para as crianças da gente. Hoje eu tenho um entendimento diferente do que eu tinha antes, mas eu assisti os desenhos. Se a gente for parar para assistir, gente, desculpa, eu não quero fazer propaganda de nada não, mas tem certos tipos de desenho que ele ridiculariza a figura do pai. Tem uma porca lá em casa lá que ela não entra mais. Desculpa, ela é muito bonitinha, ela tem umas musiquinhas, ela tem um monte de amiguinha, tem umas coelhinhas, tem uns cangurus e não sei o quê, mas não entra lá em casa. E aí a minha filha, a Rebeca, já fala, papai não gosta disso aí, mamãe. Por quê? Porque ridiculariza a figura do pai. Ela vira e fala assim, papai bobinho. E parece que não tem nada a ver. Gente, mas tem tudo a ver. O tempo todo. E hoje, dia dos pais, como assim? Tem outro também, rapaz, aquele do skate lá, aquela família lá, aquele paizão fica sentado no sofá com aquela barriga daquele tamanho, E o nosso amigo Homer, é o tempo todo ridicularizando a figura do pai, sentado com a barriga lá e cheio de... Toda vez ele tá... Dos Simpsons, quem não conhece,
Ele é o tempo todo. Se você parar e assistir, fala assim, o pai é o idiota da família. E aí a criança vai inconscientemente sendo alimentada por aquilo, e mais para frente, o que ela faz? Não, meu pai não tem autoridade nenhuma lá em casa. Moça, o que ela aprende do pai? Então a gente vai vendo, então a gente tem que ser vigilante nisso. A gente tem que ver, são coisas que parecem ser bem pequenas, mas está acontecendo no dia após dia. Então vamos ser vigilantes para a gente não cair nisso. E aí pensa, o inimigo ele fomenta essa divisão na família, ele fomenta essa divisão na igreja, ele fomenta essa divisão na empresa, ele fomenta essa divisão nos amigos, no time de futebol, que o pessoal trabalha profissionalmente, para poder fazer o quê? Para poder ganhar a batalha, para poder não deixar as pessoas entrarem em unidade. Por quê? O que acontece quando as pessoas entram em unidade? Gente, igual eu falei, se tiver união de propósito, a coisa acontece. Quando é que a igreja primitiva foi mais forte? Quando é que ela teve maior manifestação de Deus? Quando a unidade estava em efervescência lá. Os avivamentos que a gente vê em outros lugares, aí você pode ver que o povo está em unidade. Aí você vai vendo assim, ó, acho que foi o ano passado, lá nos Estados Unidos, uma igreja lá que começou, e aquele avivamento durou assim, praticamente um mês, e o povo orando, 24 horas por dia, 24 horas por dia. E assim, eu acredito que tem gente que devia estar doido para estar lá, porque deve ter sido tremendo aquilo ali, gente. Então assim, para você ver o tanto que Deus leva a sério isso, ele fala que o próprio diabo, ele não brinca com isso, com a questão da unidade. Ele não divide. O mal não divide com o mal. Ele não luta contra ele mesmo. O time do mal não luta contra o time do mal. E Deus vira e fala para a gente, ó, se tiver a casa dividida, se tiver o reino dividido. Então, olha o tanto que é importante a unidade. A gente precisa levar a sério a unidade. Olha o que Deus acha da unidade. Coloca para mim, por favor, em Gênesis 11, verso 5. Essa aqui eu vou falar para você. Eu, sinceramente, foi o que me fez vir para trazer essa temática hoje. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O propósito da vida da gente precisa estar alinhado com Deus. Vou até tomar uma aguinha aqui, né? Olha, o propósito da gente precisa estar alinhado com Deus. Quando eu li o capítulo 1 de Gênesis, no 26 ele fala da questão da semelhança. Mas no 27, Deus traz mais um pouco do propósito do ser humano. Que o propósito ele fala de reinar, de governar, né? Mas ele fala da gente ser fecundo e a gente multiplicar. E aí, o que acontece aqui no Gênesis 11? Essa galera aqui em Gênesis 11, eles queriam fazer outra coisa. Volta no 3 para mim, por favor. Gênesis 11, 3. Essa galera queriam fazer o propósito deles valerem a pena, não o propósito de Deus. Eles queriam trazer o que acontece. Deus virou para a gente que o propósito da gente é a gente ser fecundo e a gente multiplicar, né? E essa galera não, essa galera aí, o que eles falaram? Eles falaram, não, a gente vai fazer uma torre, e essa torre vai alcançar os céus, e a gente vai ficar por aqui. A gente não vai espalhar na terra, a gente não vai multiplicar, a gente vai ficar todo mundo junto.
E não, mas o que Deus queria era que o ser humano fosse fecundo, multiplicar e povoasse a terra. Não para ficar todo mundo junto no mesmo lugar. 11. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolo, queimemos-los bem, os tijolos, serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Pode passar o 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Volta lá, por favor. Eles não queriam ser espalhados para a terra. Eles queriam mudar o propósito deles lá. Deus queria que todo mundo se multiplicasse, povoasse a terra toda. Não, mas essa galera aí não. Ó. E o problema dessa galera aí, sabe qual que é o problema dessa galera? A unidade. Essa galera aqui está muito unida. Ó. Para nós, eles queriam edificar a cidade para eles. Mas a unidade estava muito forte. A unidade deles estava tão forte que Deus desceu do céu. E olha só, pode pôr o 5, por favor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gente, isso é muito louco. Parar para pensar assim, quantos momentos na Bíblia a gente vê que Deus desceu do céu? Se a gente for falar assim, a gente busca muito Jesus, quando você falar de Deus vir na terra, todo mundo lembra de Jesus na hora. E eu, pelo menos, eu sou assim. Falo assim, ó, Jesus, o Senhor Deus, desceu na terra. Não, mas aqui está falando. A unidade daqueles homens, para poderem ficar no mesmo lugar, povoar um único lugar, e não espalhar na terra, e não povoar a terra, e não dominar a terra, não reinar sobre a terra, fez Deus vir o que a unidade deles estava fazendo. Uma torre só, para eles ficarem só no lugar. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Pode passar o próximo, por favor, Lorena? E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha que loucura. Pensa como isso é poderoso para Deus descer do céu. A unidade do povo ser um só e o povo ter a mesma linguagem. Imagina se esse povo que estava contra o propósito de Deus, que era de espalhar a terra, fez Deus descer do céu sem estar alinhado com o propósito de Deus. Imagina o que ele vai fazer se essa igreja que estiver alinhada, todo mundo com um só, sendo um só e tendo a mesma linguagem, gente. Amém? Dá um aleluia, pelo amor de Deus aí. Olha só, é apenas o começo. E aí o que Deus faz? Faz todo mundo mudar a linguagem. Muda a linguagem desse povo aí. Não deixa esse povo conversar a mesma linguagem não, porque vai dar ruim. Eles não querem estar alinhados com o meu propósito. Isso é muito doido mesmo. E aí é essa palavra aí que fez eu vir para cá e trazer essa mensagem para vocês da unidade, porque a gente precisa ter essa unidade, principalmente não só como igreja, mas como pessoa. Às vezes é uma unidade dessa que está faltando para a sua empresa romper, para o seu negócio prosperar, para o seu casamento melhorar assim, ó, da água para o vinho. É essa unidade, é ser um só, é falar a mesma língua. Imagina, isso é tão forte que Deus veio lá e desceu do céu. Será que é importante a unidade para Deus, gente? Imagina o corpo de Cristo unido. E o que a gente mais vê atualmente não é a unidade no corpo de Cristo, gente. Infelizmente a gente vê uma igreja falando mal da outra, a gente vê pastor falando mal do outro, a gente vê o povo brigando por coisas tão pequenas. E o mais importante não é isso. O mais importante é a gente edificar o corpo de Cristo. O mais importante é a gente falar uma língua só,
a gente tentar buscar ser um povo só, para poder levar o evangelho para as pessoas. Quem que vai querer? O cara não é crente, ele não crê em Deus. Aí, o que ele vê na televisão, ultimamente, a esposa do pastor pegou o pastor na porta não sei da onde, com a irmã lá. Gente do céu, não dá. A gente não pode entrar nessa. A gente tem que ser vigilante. A gente tem que buscar a Deus na mesma unidade. O próprio Jesus o tempo todo fala, para eles, ele é um com o Pai. Isso é muito forte. E vira e mexe, é uma das coisas que eu mais procuro na minha vida aí, não só familiar, mas questão de amizade. Se você buscar amigos, você fazendo parte do corpo de Cristo, se você conseguir alinhar com alguém, falar a mesma língua com a pessoa, vocês vão conseguir coisas extraordinárias, eu tenho certeza. Por quê? Porque está na palavra, gente. Não tem como. O próprio Senhor, ele fala que não vai ter restrição para o que tenta fazer. Pensa, se você conseguir encontrar uma pessoa, você quer montar uma empresa. Você quer casar com a pessoa. E a pessoa, você conseguiu conectar, assim como a palavra de Deus fala, tornar os dois em uma só carne e falar a mesma linguagem, que é o que o inimigo tenta o tempo inteiro fazer a gente não falar dentro de casa, a gente querer levantar o altar do eu de um lado e o altar do eu do outro. Se o eu, Daniel, não dá certo, se não concorda comigo, não dá. Se a Kesley, minha esposa, não dá certo, não concorda, não dá. A gente nunca vai ser o nós. A gente tem que buscar ser o nós, para poder falar, ser um só e ter a mesma linguagem. Gente, então grava isso aí, marque isso aí na sua Bíblia, porque isso aí mexeu demais comigo. Fez eu trazer essa palavra hoje. O pastor me deu a oportunidade de falar aqui com vocês, e eu espero que o Espírito Santo semeie essa palavra no coração de cada um de vocês. E aí o que acontece? Para falar mais da unidade, Efésios 4, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo traz para a gente o seguinte: o propósito do corpo de Cristo. Na minha versão aqui, eu vou ler depois também, para a gente complementar e comparar um pouquinho as duas, né? Que eu acho que conhecimento, principalmente da palavra, nunca é demais. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pode passar? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Gente, mais uma vez, a unidade é apresentada para a gente, tão importante. Olha o tanto que a unidade é importante para a gente. A palavra, ela fala muito disso. E aí, desde Gênesis, depois de Cristo também, ela vem nos falando sobre a gente buscar unidade. Então eu acredito que o Espírito Santo quer falar alguma coisa para mim e para você sobre a unidade. Se você saiu lá da sua casa hoje, se você está aqui para ouvir o Daniel, e que o Daniel seja boca de Deus, que ele possa ser boca do Espírito Santo para falar na sua vida, que essa palavra de unidade seja semeada realmente para você. E aí eu queria trazer algumas tarefinhas que eu acho que é importante para a gente não perder de vista. E antes de começar essa tarefa, eu gostaria de trazer uma frase que eu gostei muito e marcou muito, que é o seguinte: você não nasceu para viver, e sim conviver, que ela quer dizer muito sobre unidade.
Então, se você nasceu para conviver, ela vai mexer com você. Se você tem o Espírito Santo, que é o Espírito do Deus vivo, não tem como você ficar fora de buscar unidade nos seus relacionamentos, nos seus negócios, no seu casamento. Porque a divisão, Deus falou, Jesus falou ali para a gente, que não tem como a casa dividida, o reino dividido, ele subsistir. Então anota aí, escreve, talvez seja o caso para uma reflexão mais profunda, quais áreas da minha vida eu preciso desenvolver essa unidade. Qual a área da sua vida que você precisa desenvolver essa unidade? Nos relacionamentos, nos negócios, com os amigos, na igreja, onde você congrega. Talvez aquela pessoa que você esteja bastante tempo distante, que você talvez ache que não tem nada a ver, mas se você perder uma conexão com ela, ela pode trazer para você essa unidade tão importante que Cristo quer dizer para você hoje. Eu sou uma pessoa que busca viver em unidade com Cristo. Existem pessoas que estão aliançadas comigo, que estou em unidade, porque a unidade ela é importante. Não tem como falar que não é. Precisamos encontrar essas pessoas que possamos ser um e falarmos a mesma linguagem, como Gênesis apresentou para a gente. Se o casamento está difícil, as pessoas não concordam, não têm a mesma linguagem, é difícil de ir para frente, é difícil de acontecer. Se está com dificuldade em alguma coisa, busque a Deus, busque algum amigo seu, porque talvez esse amigo seu passou por um problema até pior. Igual eu, vou falar para você, meu casamento foi mil maravilhas, não. Hoje a gente está aí passando um tempo muito bom, maravilhoso junto, mas a gente teve os momentos da gente que foram difíceis. E eu acho que talvez tem pessoas aqui da igreja também que teve os momentos de dificuldade. E às vezes a gente tem a oportunidade de poder conversar com o irmão e abrir com ele, falar com ele. E de repente ele tem uma ideia legal para a gente poder buscar essa unidade na nossa família, buscar essa unidade no relacionamento com os nossos filhos. E às vezes a gente perde essa oportunidade. Porque talvez a gente fica com medo de abrir para a pessoa, de buscar a pessoa. O nosso pastor, ele fala assim, ninguém pergunta nada. Às vezes é bom a gente perguntar para o amigo, e aí, tá tudo bem? Eu posso te fazer uma pergunta? Estou passando por isso, isso e isso. Será que você pode me ajudar nisso? Talvez a ajuda chegue de menos quem você espera. Viu? E eu vou falar para você, eu tenho recebido tanta ajuda na minha vida que eu não tenho noção. Eu sou muito grato a Deus por que Ele vem fazendo na minha vida. A gente vem tendo transformação nesse ministério aqui de uma forma sobrenatural mesmo. Às vezes eu vim para esse altar aqui, eu falei, tá, o natural eu já vi, mas e o sobrenatural? E aí, às vezes a gente acha que o sobrenatural é aquela fumacinha, aquele espetáculo, né, pirotécnico. Não, gente, o espiritual, o sobrenatural, ele acontece toda hora. Gente, eu recebi uma ajuda de uma irmã aqui, que ela falou assim uma vez, na época da pandemia, eu vou pagar um curso para você, eu tenho um presente para você, eu vou pagar um curso para você. E aí eu fiz um curso dela, e aí no curso, dentro dos cursos lá, tinha um mentor lá que falava assim, escreve suas metas lá, coloca data e tal. E aí essa semana, não sei se foi essa semana passada, eu peguei o caderninho lá, olhei, e olha que eu nem ia ver esse caderno direto. Aí de repente eu olhei, aí eu até mostrei para minha esposa, falei, olha aqui, eu tinha escrito lá que eu queria passar no concurso até dezembro de 2022. E tinha guardado o caderno, não vi mais não.
E 2022 eu passei no concurso. Por quê? Porque eu vim buscar o sobrenatural de Deus. Eu procurei Ele. E eu acredito que tem gente aqui que tem testemunhos tremendos do sobrenatural na vida deles. O Jaime e a Mira, eles têm uns testemunhos que... Gente, se vocês quiserem tomar um café com eles, chama a Mira para fazer um cappuccino maravilhoso lá. Tem até receita. Não deixa de aproveitar a oportunidade. Vão aprender com eles. É muito bom. Essa igreja ela é muito boa, ela é muito maravilhosa. Se autoconvida lá para a casa da Carmen, lá para ir lá comer um almoço lá, que é muito boa. Gente, que família maravilhosa. Então, assim, vamos buscar unidade. Vamos buscar conhecer o irmão aqui. Não fica isolado, não. Eu aprendi um negócio, e eu estou aprendendo todo dia, que se você quiser crescer na vida, você precisa aliançar com alguém. Você precisa ter gente do seu lado. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Pode até chegar, mas demora. Talvez não dá tempo de chegar, porque você está sozinho. Agora, se você tiver mais gente do lado, ixi, aí é mais rápido, é mais fácil. É igual um barco. Se você começar ali a remar sozinho no barco, é mais difícil chegar, né? Se tiver mais gente remando com você, vai, ajuda, e faz força. E aí Paulo, ele traz ali para a gente a questão da unidade. E aí eu trouxe para vocês a questão de algumas tarefinhas aí, algumas perguntas para a gente fazer para a gente mesmo, porque eu acho que a pessoa que a gente mais deve perguntar é para a gente mesmo. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo para chegar nessa unidade? Será que eu estou buscando realmente a palavra de Deus para me aliançar com Jesus Cristo? Ou eu estou buscando ir lá na igreja para poder receber as coisas de Deus? Será que eu estou buscando realmente Cristo, o Espírito Santo, para poder manifestar a glória dele na vida das pessoas? Ou é só realmente para o meu próprio crescimento? O que eu estou fazendo com isso? Porque a glória vai vir, ela vai ser derramada. Assim como na parábola dos talentos lá, você vai receber 1, você vai receber 2, você vai receber 5 talentos. Mas e aí depois? Será que você vai conseguir ser chamado de servo bom e fiel? Porque ele vai... Talvez o interesse que você vem de início aqui, ó, é só para receber. Aí recebe o talento. Recebeu, e aí? Escondeu o talento? Multiplicou não, né? Ah, você multiplicou. Você foi servo bom e fiel. Você conseguiu manifestar a minha glória na vida das pessoas. Isso foi muito bom. Isso eu vi com bons olhos. Você conseguiu levar a unidade na sua família. Você conseguiu trazer o propósito da unidade na vida das pessoas. Isso é demais. Então você não nasceu para viver, e sim para conviver. E aí o que Jesus fala para a gente no ápice de quando ele se separa do próprio Deus? Porque é estudando que a gente vai aprendendo, não tem jeito. Eu vi um pregador falar essa semana e isso para mim, parece que o Espírito Santo me levou lá para o lugar e falou assim, gente, tem um momento que Jesus chama os 3 mais próximos, né? Os discípulos mais próximos lá no Getsêmani, e ele vai orar, né? Que é o momento que ele pede para Deus afastar que ele pede para o Pai, né? Afasta de mim esse cálice. Mas ele, ao mesmo tempo, ele fala que não seja feita a minha vontade. Mas olha que loucura. Deus, ele não convive com o pecado. E por ele não conviver com o pecado, Jesus sabe muito bem disso. E quando Jesus está lá no Getsêmani, ele está sabendo muito disso. E quando ele vai lá para o Getsêmani, ele vai orar, né? Por quê? Porque é o momento que ele está sabendo que antecede ele de separar do próprio Pai.
é o momento que antecede ele, dele não chamar Deus de Pai mais. Ele vai, depois do Getsemane, ele vai ser crucificado. E quando ele vai ser crucificado, você vai lá em Mateus 27, no verso 46, por favor. É o livro de Mateus. Ele sabe disso. E a angústia de Jesus não é a questão da cruz. Não é a questão de ser crucificado, de ser esmagado, de ser perfurado, de ser... Eu acho que a maior angústia dele é a separação do Pai. É o que fez ele ficar assim. Naquele momento, fala que ele suou sangue. Suou sangue. Pensa, quanta angústia. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus se tornou pecado no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. E naquele momento, para ele viver essa morte de cruz no nosso lugar, ele teve que se separar de Deus. Porque Deus não vive com pecado. E é nesse momento que ele não chama de Deus de Pai. Ele não fala mais, porque você vê no Novo Testamento todinho Jesus apresentando Deus como Pai. Ele fala: Deus, Pai, fala o tempo todo. O tempo todo ele chama Deus de Pai. Mas não, aqui ele fala que por que ele foi desamparado. Mas antes ele já sabia que isso ia acontecer, porque iria se tornar pecado no nosso lugar. E a angústia dele não foi a questão do sangue, a angústia dele não foi a crucificação, as pancadas que ele levou, foi a separação. E assim, eu quero que o Espírito Santo toque você, para você sentir o que Deus quer falar para você hoje, com essa palavra. O que Jesus quer falar para você poder ser vigilante, para mim e você, para a gente conseguir buscar isso dia após dia, e a gente tentar realmente dar uma resposta a esse amor que nunca nos abandona, que sempre está buscando a gente. Como que pode? Ele não convive com o pecado, mas ele se separou por amor a gente. Jesus se separou de Deus para poder fazer a gente aproximar de Deus. Isso foi o maior ato de amor. Isso é o maior sobrenatural que talvez eu, você, nós possamos alcançar. Se a gente alcançar isso, toda a nossa vida é ressignificada. Toda a nossa relação com o Pai é ressignificada. Essa verdade é a verdade que a gente tem que apalpar. Esse é o verbo que nossa mão apalpou. Esse verbo se fez carne. O verbo veio e a gente apalpou. É isso que a gente tem que levar para as nossas vidas, gente. É isso. É isso. E para fechar, para mim poder mostrar para vocês um pouco mais do que eu meditei, o que eu trouxe, eu não vou orar por vocês. Eu nem quero, porque o que eu trouxe aqui é muito forte. Isso me pegou de um jeito que não... Eu falei, eu não vou tentar nem explicar. Eu vou simplesmente tentar levar junto com eles. E se você mesmo estiver no seu lugar e quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado,
Eu vou apagar as luzes agora. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você simplesmente escutasse que isso não é o Daniel, não é eu que escrevi, mas foi o próprio Jesus que orou por você nesse momento. E ele falou o seguinte, no livro de João, no capítulo 17, Jesus, ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos, e ele ora por todos os crentes. E eu me encontrei na oração dele. E eu espero que essa noite você também possa se encontrar nessa oração dele. Porque ele orou por você. E a oração dele é a seguinte: feche seus olhos, respira fundo. 3 vezes, respira fundo. Tenta se reconectar simplesmente com você, com o seu Criador. Jesus disse o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Amém? Fique de pé, tenha seu momento íntimo com Ele, adore o Senhor de todo o seu coração. Irmãos, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que vocês possam realmente buscar essa unidade com o Pai, com o Espírito Santo, para poder estar sim com Ele, dia após dia, que você não esteja sozinho, assim como Ele prometeu na palavra dEle, que você sempre esteja lá com Ele, Ele nunca vai te abandonar. Uma vez eu vim pregar aqui, eu preguei que Ele prometeu que Ele nunca nos abandonaria, e Ele sempre estaria conosco. Essa é a promessa dEle, e essa promessa eu me apego, desde o dia que realmente eu consegui ser batizado pelo Espírito Santo, que Ele me tocou realmente, e é o que a gente precisa estar vigilante para fazer. Amém? Pode aumentar aí.
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Sim, Senhor. teu nome Rasgue o seu coração, se abre para Ele. Esse é seu momento com Ele. e te dar Cante para Ele, não para você, para Ele. Ele está ouvindo você. Olhe nos olhos dele. Estamos nós aqui, cante. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós. É para isso que você está aqui? Para adorar Ele? Sim, 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 sim. Aleluia. Ele é
Ele é digno de honra, amém. Essa eu quero que toque seu coração, quero que você convide Ele para estar com você. Essa tem me tocado bastante e eu creio que vai te tocar também. Ei, Jesus, fique aqui comigo. Ei, Jesus, fique aqui comigo. Quero preparar um lugar de descanso para ti. Quero preparar um lugar onde você possa ficar. Ei, Jesus, quédate aqui comigo. Quero preparar um lugar de descanso para ti. Quero preparar um lugar donde tú puedas habitar. Quero preparar um lugar de descanso para ti. Quero preparar um lugar onde você possa ficar, pois tua presença é agradável, tua presença é tudo que eu preciso e tudo que você quer, e tudo que você quer. Tu presencia es agradable, tu presencia es lo que necesito y todo lo que tú quieres, todo lo que tú quieres es mi corazón. Un lugar donde tú puedas habitar. É o meu coração e um lugar onde você possa ficar. É o meu coração e um lugar onde tu puedas habitar. Es mi corazón Y un lugar donde tú puedas habitar. Habita entre nosotros en esta generación. Construimos un lugar para ti. Padre, despierta en esta generación. A
Te rendemos graças, porque o Senhor é bom e nos ouve. Estamos aqui reunidos buscando a Tua presença, Pai, de corações abertos, quebrantados, num só propósito, buscando entender a Tua palavra, buscando receber as Suas sementes, Pai, buscando receber o Espírito Santo para nos guiar conforme a Tua vontade, para que possamos apresentar a Sua glória à vida de outras pessoas, para que possamos experimentar a boa vontade perfeita e agradável do Senhor, onde estejamos, possamos ser luz, possamos ser sal na vida das pessoas, Pai. Que o Espírito Santo possa manifestar em nossas vidas, onde seja que nós estejamos, Pai. Que o Senhor possa trazer essa vida abundante que o Senhor prometeu a cada um de nós, em nossa caminhada, em nome de Jesus, hoje, sempre e eternamente. Amém? Antes da gente encerrar aqui, a Lorena tem alguns recados pra gente, tá? Pode cortar a transmissão aí, por favor, Jaime. Pode sentar. Agradeço aí a presença de vocês. Muitíssimo obrigado aí por ninguém ter ido embora, apesar de estar trancadas as portas. Obrigado, gente, de coração. Amém? Depois cumprimento aí a Lorena, tá? Queridos, antes do Daniel descer, queria falar que ele pregou igual gente grande, não foi? Como foi bom te ouvir. Eu tenho convicção que foi o Espírito Santo de Deus falando com cada um de nós. E eu queria, Kesley, eu sei que vai ser esforço, mas eu queria te chamar aqui na frente. E queria chamar o Jaime e a Amira para fazer essa oração, porque vocês viram na pregação o amor e o carinho que eles têm pelo Jaime e pela Amira, né? Que o Daniel até citou. Por que eu estou chamando a Kesley aqui? Porque no início havia uma mulher que orava por este homem. Não que ele tenha contestado vir, mas a Kesley veio, a Kesley esteve aqui, a Kesley orou pela vida do Daniel. E vários momentos ele viveu aqui. Eu lembro de uma dinâmica que a gente fez com a Viviane ali no quarto, e ali no quarto das crianças, ali onde as crianças ficam. E você viu o esforço do Daniel quebrando correntes, orando, e hoje ver você pregar, Daniel, ver como você cresceu, como você venceu, como Deus tem sido na sua vida. E queria honrar a Kesley, porque eu sei o que essa mulher devota na sua vida, nos seus passos. Então você vai longe, e sei que ela vai estar sempre do seu lado. Amém, Deus. Deus, obrigado por essa família maravilhosa que o Senhor deu para a gente, Pai. Pela vida do Daniel, Pai, que está à frente aqui, Pai. Que trouxe uma palavra maravilhosa, Deus. Que cada dia, Senhor, que o Senhor possa se revelar a Ele. Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, abençoa esse casal, abençoa o Daniel, abençoa essa família, abençoa os filhos, Deus. Que teu manto esteja sobre essa casa, Pai, sobre esse lar, Pai, guardando e protegendo essa casa, Deus, de todo o mal, Deus. Em nome de Jesus, obrigado pelo teu servo que se levantou, Pai, para estar levando a tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do Daniel, Pai, pelo seu esforço, por estar aqui, Pai. Em nome de Jesus, seja com ele, Deus, seja com ele em todos os momentos, com essa casa, com essa família maravilhosa, Deus. Eu os abençoo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos também pela vida da Kesley. Sabemos, ó Deus, que uma companheira é fiel e edifica a casa. E nós colocamos nela, ó Pai, a tua unção, o teu braço forte, para que ela continue, ó Pai, contribuindo, ó Deus, para o teu propósito, na vida do Daniel, na vida dela, na vida dos seus filhos, na unidade dessa família, ó Pai. Nós colocamos sobre esta família as tuas mãos, ó Pai, e te clamamos que o teu Espírito os acompanhe, onde quer que eles estejam, ó Deus. Leve-os e traga-os, ó Pai, na direção do teu Espírito Santo todos os dias. Em nome, por amor a Jesus. Amém.
Amém. Queridos, e nós vamos dar alguns avisos aqui agora. Vai ser rápido, mas se vocês quiserem se sentar, a gente tem buscado trabalhar aqui nessa igreja. Nós somos poucos, mas podem ser 2. Se não tiver unidade e organização, a gente não consegue caminhar, né? Então, a gente tem se reunido, algumas pessoas, inclusive eu vou apresentar aqui, e dizer que, da forma como a gente fez, foi uma tentativa de organizar, mas que o interesse é que a igreja seja unida. Eu até, quando eu vi a mensagem do Daniel, eu falei: Daniel, você está participando das nossas reuniões, das nossas conversas, né, sobre essa questão de ser unidos, de estarmos juntos, de fazer as coisas como igreja. E nós vamos fazer o batismo no dia 2 de setembro, aqui na casa da Patrícia, que é no Jardins Viena. Nós vamos servir um café, depois a gente vai ter uma palavra e vamos iniciar o batismo. Então, vai ser uma manhã com a glória que o batismo em si tem, desse renascimento, né, da gente declarar Jesus, e também uma manhã para que a gente possa estar em unidade, que a gente possa tomar um café juntos, que a gente possa compartilhar. Eu sei que a Josane tem a loja, se você conseguir deixar alguém para estar com a gente, todos fazerem um esforço para que a gente possa estar confraternizando, que seja um momento além do batismo, mas que a gente possa estar confraternizando entre a gente. E nós criamos 2 lideranças, que inclusive o pastor Edmilson, foi sugestão dele, que chama Grupo de Integração. O que é esse grupo de integração? É justamente para esses eventos, para essas ocasiões, são as pessoas que vão organizar, são as pessoas que vão ficar responsáveis, que é a Ana Clara e a Nathalie. A Ana Clara, que está no som hoje com a gente, e a Nathalie, que está aqui. Então, para o batismo, se você quiser batizar, se você já batizou, mas tem esse desejo de batizar de novo, era muito novo, ou em algum momento que não compreendia muito bem, pode procurar a Ana Clara ou a Nathalie, que elas vão estar organizando o batismo. E a liderança dessas 2 vão colocar muito elas em petição. Então, se elas virem te pedir apoio, ajuda, contribuição, que Deus abra o coração da igreja para elas, porque elas que vão estar na frente dessa organização. E uma coisa que a gente falou com elas foi: vocês vão liderar esse processo por organização, para ter alguém que, por exemplo, o que a gente vai servir no dia do batismo? Elas que vão pensar, elas que vão organizar, e elas podem nos pedir ajuda e essa solicitação. Então, tudo que a gente faça, né, estar aqui no culto, tem quem chegou mais cedo, ligou, fez, cuidou da transmissão. Então, que vocês tenham sensibilidade nesse momento com elas e com toda a igreja. Estamos juntos com vocês, meninas, para apoiá-las no que for possível. Então, aqui no dia 2 de setembro, desculpa, quis primeiro falar com a igreja para depois a gente colocar no grupo. Então, se você quer se batizar, se você quer entrar nas águas novamente, procure a Nathalie ou a Ana Clara. E o desejo é que todos se envolvam. Por exemplo, a Miri e o Jaime, muito embora eles não tenham uma titularidade, até porque é um momento deles, eles estão sempre fazendo. Hoje, as crianças vão levar uma lembrancinha para o Dia dos Pais, que a Miri e o Jaime organizaram, que a Miri e o Jaime compraram, organizaram, e estão com a gente. Então, o importante de igreja é isso, não é a liderança que tem que fazer. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa para as meninas, algum chá, algum evento, fiquem à vontade. Se vocês quiserem ajuda, o objetivo é organização, mas participação, a gente queria contar com todos. Então, nós vamos ter o batismo, vamos colocar o card. No próximo sábado, vou falar, ótimo. No próximo sábado também, então, o aviso 1 é o batismo. O aviso 2, domingo que vem, nós vamos comemorar o aniversário do pastor. É dia 23, né? 22. Só que domingo é dia 20. A gente pediu para cortar a transmissão, porque a ideia do grupo de integração é que seja surpresa. Então, a gente não vai comentar no grupo, a gente não vai falar com ele. No dia 20, domingo que vem,
eu queria que a gente fizesse um esforço para estarmos todos aqui, para a gente honrar a vida do pastor, para mais uma vez a gente ter esses momentos de integração, porque ali na mesa, às vezes a gente despede rápido, sai e vai embora, e todo domingo é assim. Vai ser um domingo que vai ter mesa, que a gente vai sentar, que a gente vai poder conversar um pouco mais, estar um tempo maior juntos. Então, já venha com tempo de ficar um pouco com a gente. A Ana, as meninas vão estar preparando um jantar especial. Quem puder contribuir, da forma como puder contribuir, podiam procurar a Ana e a Nathalie para falar de como pode ser a contribuição nesse momento. Então, batismo, o aniversário do pastor. A Nathalie pediu para a gente dizer que a gente também fizemos um grupo de intercessão. Então, a gente tem um grupo de integração, que vai cuidar desses eventos, das coisas que precisam ser feitas aqui, e um segundo grupo, que é um grupo de intercessão. Quem está na liderança é a Claudineia, que hoje ficou na portaria para a Joelma e para o Chico, né, fazendo esse acolhimento. Então, quem são as responsáveis pelo nosso grupo de intercessão? A Claudineia e a Andréia. A Andréia tem um filho que mora fora, vai ficar 30 dias fora, mas as duas são a liderança. Aí elas combinaram entre si como vai ser. Então, se você tem um pedido de oração, se você tem alguém enfermo, alguma circunstância na sua vida que você precisa de uma resposta, elas vão reunir essas orações, vão estar trazendo essas orações para a gente. Em que sentido? Inclusive, se tiver uma necessidade de sigilo, são pessoas capacitadas, são pessoas maduras, que foi um dos requisitos que o pastor falou, vamos colocar pessoas maduras nesse departamento de intercessão. Todos podemos interceder, mas elas vão reunir essas orações. Então, se vocês têm algum pedido de oração, alguma situação, pode falar com elas, que elas vão estar trazendo para que seja orado. E todos os cultos, os 15 minutos que antecedem o culto, elas também estarão aqui com a igreja para que a gente possa interceder pelo culto, pelo que vai acontecer. Então, hoje, teve a pregação do Daniel, que foi uma bênção, mas antes, Claudineia estava aqui com a equipe orando, intercedendo pela vida dele, pelo que Deus ia fazer aqui. Então, a gente tem a Claudineia, que agora a Andréia por 30 dias não virá. Então, se você tiver algum pedido de oração, alguma necessidade, ela está no grupo, pode falar no WhatsApp, né, Claudineia? Ela tem se disponibilizado muito para essa igreja, para este local. Inclusive, hoje foi a primeira a chegar aqui no salão, né? E o terceiro, Jaime, você coloca da reunião das mulheres? Você viu que as mulheres estão animadas para fazer e trabalhar, né? A gente reuniu, veio de um desejo do coração da Nathalie, que a gente tivesse com essas mulheres mais juntas, sabe? E aí a gente fez uma primeira reunião para decidir como seria o formato. O que a gente ia fazer? Se a gente ia fazer chá para as mulheres, se a gente ia buscar as mulheres, o que a gente ia fazer? E aí, nessa primeira reunião, nós oramos, compartilhamos a palavra, a Bíblia entre nós, e definimos que a gente ia tentar, nesse primeiro momento, cuidar da gente, estar mais próximos das mulheres do MID de fato, assim, nos fortalecer, nos tornarmos mais unidas, né, Daniel? Para depois a gente pensar em outros projetos, em outras questões. E aí a gente definiu que a cada 15 dias a gente ia fazer um culto no lar só para mulheres. Por enquanto é de gênero. Logo, os homens também vão ser contemplados, né, pastor? Então, de 15 em 15 dias, nós vamos reunir e a cada 15 dias, a cada reunião, uma irmã entre nós vai ficar responsável pela palavra. Então, oração, a gente abre com a oração, 15 minutos de palavra, e o restante do tempo é de compartilhamento, é das 19h30 às 21 horas. Então, a gente queria convidar todas as mulheres da igreja para que estivessem com a gente, e também nessa unidade é um momento de estarmos juntas e falarmos de nós, de Cristo, do que tem acontecido. Então, a gente aguarda vocês. Nessa próxima quarta, vai ser na minha casa, e a palavra vai ser da Ana Clara, tá bom? Das 19h30, tem horário de começar e terminar, 19h30 às 21 horas. Esperamos vocês. Então, recados dados: batismo, aniversário do pastor, intercessão e o culto das mulheres. Depois eu vou jogar no grupo também, para que vocês possam se lembrar. Certinho?
Você finaliza, ora para a gente ir em paz? Amém, irmãos? Orar de novo? Orei lá pro pessoal aí. Eu já orei, né? Vamos. Bora. Bora de pé aí mais uma vez aí. Ô, benção, hein? Questão do gênero aí, questão da mulher aí. Gente, se o homem for maduro, ele sabe que a esposa sábia edifica a casa. Então, não pode sofrer por isso, não. Né? Irmãos, em paz iremos com Deus, aliançados com esse altar, buscando dia após dia a sua graça, a sua misericórdia para nos alcançar, para que possamos alcançar outras vidas, para que possa nos direcionar em nossas escolhas, que dia a dia seja decisões maduras, de servos bons, servos fiéis, que possamos multiplicar nossos talentos em unidade com Cristo Jesus, onde quer que passamos, onde quer que estejamos, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.